Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família tens poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará ser reino. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Olá, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Estamos mais uma vez para celebrar Jesus por essa via online. Era para nós estarmos aqui no sábado passado, no dia 31 de outubro, que era uma data especial da Reforma Protestante, mas infelizmente, devido a algumas circunstâncias aqui, não pudemos, na verdade, fazer a transmissão. E hoje nós gostaríamos de fazer, então, um memorial sobre essa data importante que foi no último dia 31, para a glória de Deus. Nós gostaríamos de engrandecer o Senhor, louvar o Senhor com alegria, e por isso nós então deixamos para hoje essa oportunidade de fazer este culto em memória, não é, dessa data tão importante que foi 31 de outubro de 1517,
onde completamos 503 anos da Reforma, nós não poderíamos deixar passar em branco. Então gostaríamos de compartilhar algo da parte de Deus e celebrar Jesus. Então, obrigado por estar conosco. Continue aí adorando o Senhor com alegria nessa segunda-feira, no dia 2 de novembro de 2020. Não deixemos de adorar o Senhor Jesus Cristo, mesmo que essa pandemia esteja aí fazendo moça, como diz lá em Portugal. Nós confiamos e cremos no Senhor, sabendo que Deus tem sempre coisas boas para nós. Amém? Então, continuamos a buscar a Deus em todo o tempo e celebrar Jesus. Vamos agora adorar o Senhor juntamente com o Saulo e com a Luíse, para a glória de Deus. Mas antes disso, vamos ter uma palavra de oração para darmos início então ao nosso culto nessa tarde. Amém? Senhor, nosso Deus, obrigado pelo privilégio e oportunidade que nos concede, Senhor, de estarmos aqui para celebrar Jesus, para cultuarmos o teu santo e glorioso nome, Senhor. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, dirija os nossos passos e nessa tarde, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, fala conosco através da tua palavra, através dos louvores. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, vamos louvar o Senhor com alegria, juntamente com o Saulo e com a Luíse. Amém. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de dar as boas-vindas a você nessa noite, convidar você a louvar ao Senhor juntamente conosco, amém? Você está animado? Aleluia. Água em vinho tornou, os cegos os olhos abriu, não há outro como tu. Em meio às trevas brilhou, das cinzas nos levantou, não há outro como tu. Meu Deus é grande, é poderoso, mais exaltado que qualquer outro. É Deus que cura, maravilhoso, meu Deus, meu Deus. Meu Deus é grande, é poderoso, mais exaltado que qualquer outro. É Deus que cura, maravilhoso, meu Deus. Meu Deus, em meio às trevas brilhou, das cinzas nos levantou, não há outro como tu. Meu Deus é grande, é poderoso, mais exaltado que qualquer outro. É Deus que cura, maravilhoso, meu Deus, meu Deus. Meu Deus é grande, é poderoso, mais exaltado que qualquer outro. É Deus que cura, maravilhoso, meu Deus, meu Deus. Se o nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco,
Quem vai nos impedir? Se o nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem vai nos impedir? Quem vai nos impedir? Meu Deus é grande, é poderoso, mais exaltado que qualquer outro. É Deus que cura, maravilhoso, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Deixa quem tu és, Senhor. Estás aqui, vemos teu mover, adoro-te, adoro-te. Estás aqui, agindo entre nós, adoro-te, adoro-te. Estás aqui, vemos teu mover, adoro-te, adoro-te. Estás aqui, agindo entre nós, adoro-te, adoro-te. Meu Deus é um Deus de milagres, que abre caminhos, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, que abre caminhos, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando corações, adoro-te, adoro-te. Estás aqui, curando corações, adoro-te, adoro-te. Estás aqui, mudando destinos, adoro-te, adoro-te. Estás aqui, restaurando vidas, adoro-te, adoro-te. Meu Deus é um Deus de milagres, que abre caminhos, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, que abre caminhos, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Mesmo quando não vejo e não sinto, o meu Deus está trabalhando, sempre está trabalhando,
sempre está trabalhando, mesmo quando não vejo e não sinto. O meu Deus está trabalhando, sempre está trabalhando, sempre está trabalhando, mesmo quando não vejo e não sinto. O meu Deus está trabalhando, sempre está trabalhando, sempre está trabalhando, mesmo quando não vejo e não sinto. O meu Deus está trabalhando, sempre está trabalhando, sempre está trabalhando. Deus de milagres que abre caminhos, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres que abre caminhos, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Deus de milagres que abre caminhos, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres que abre caminhos, cumpre promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. És um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tantos lugares, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo o que eu preciso antes de eu falar. És um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que fazes, és perfeito em tudo que fazes, és perfeito em tudo que fazes pra nós. És perfeito em tudo que fazes, és perfeito em tudo que fazes, és perfeito em tudo que fazes pra nós.
tão real que eu não posso expressar. Paz tão iníqua que eu não posso falar, e me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor. Tu és um bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que fazes, és perfeito em tudo que fazes, és perfeito em tudo que fazes pra nós. És perfeito em tudo que fazes, és perfeito em tudo que fazes, és perfeito em tudo que fazes pra nós. Tu és um bom, bom Pai, quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Senhor, obrigado, Deus. Tu és o nosso Pai. Obrigado porque Tu nos amas, Senhor. Obrigado porque nós podemos nos achegar diante de Ti, Senhor. E saber que Tu és o nosso Pai, que Tu nos aceita. Aleluia. Não existe um lugar melhor do que os braços do meu Pai. Não há nada melhor do que eu ficar perto do meu Pai. Não existe um lugar melhor do que os braços do meu Pai. Não há nada melhor do que eu ficar perto do meu Pai. Aonde eu for, eu sei que bem perto de mim Ele está. Para sempre eu sentirei
seu amor derramar em mim. Aonde eu for, eu sei que bem perto de mim Ele está. Para sempre eu sentirei seu amor derramar em mim. Não existe um lugar melhor do que os braços do meu Pai. Não há nada melhor do que eu ficar perto do meu Pai. Aonde eu for, eu sei que bem perto de mim Ele está. Para sempre eu sentirei seu amor derramar em mim. Aonde eu for, eu sei que bem perto de mim Ele está. Para sempre eu sentirei seu amor derramar em mim. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Pai. Nós podemos chegar diante de ti, dizer Pai, e o Senhor olha para nós e nos responde, filhos. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na cruz por nós. Obrigado porque o Senhor abriu a porta, abriu o caminho para nós retornarmos a ti. Eu peço nesse momento que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos que está participando conosco desse culto, Deus. Que cada um possa sentir o toque do teu amor de Pai, o teu abraço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Você sabe o que é Playmobil? Adivinhe qual é a figura mais vendida da história da Playmobil? Martinho Lutero. Mas é uma ironia poder comprar o Lutero como um ícone. Isso porque Lutero não era do tipo de se autopromover. Ele não almejava virar história. Queria sim que o mundo conhecesse a sua história, a maravilhosa história da salvação. Nós muitas vezes ouvimos a sua história de um ponto de vista histórico. Porém, vamos ver o que aconteceu aqui do ponto de vista espiritual. Cerca de 30 anos depois de Cristo, Jesus havia dado a sua vida e o caminho estava aberto para todos se achegarem livremente a Deus confessando seus pecados. Aqueles que confessaram seus pecados posteriormente foram chamados de cristãos. Eles se agrupavam como uma família para encorajar uns aos outros. Novos membros chegavam e os mais antigos ensinavam os novatos. E então a coisa começou a ficar feia. Os mais velhos se desviaram da palavra de Deus e adicionaram regras desnecessárias. Como se isso não fosse ruim o suficiente, depois desses ainda se levantaram outros que cobiçavam o poder e perceberam que teriam total autoridade sobre os cristãos se cortassem a comunicação entre eles e Jesus Cristo. Para isso, tiveram que se intrometer em duas coisas, nas orações e nas escrituras. Referente à oração, passaram a ensinar que tem um intermediário entre Deus e o homem. Porém, a Bíblia claramente diz em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O segundo passo foi dizer que apenas a igreja tinha autoridade para interpretar a Bíblia e passaram a lê-la em latim. Mas então, em 1415, um homem chamado de Ian Hus entrou em cena. Isso 100 anos antes de Martinho Lutero. Ele leu a Bíblia e disse: "Ei, espera um pouco, isso é diferente do que a igreja está ensinando." Então a igreja disse: nós vamos te jogar na fogueira. E fizeram exatamente isso. Porém, antes de morrer, já na fogueira, pegando fogo, ele entoou: "Hoje vocês assam um ganso", referindo-se ao seu sobrenome que significa ganso. "Mas ainda virá um cisne, que esse não poderão assar." E esse cisne veio 100 anos depois. Eles tentaram assá-lo, porém não puderam.
Seu nome era Martinho Lutero e ele destruiu a tirania da Igreja Católica. Agora, Martinho é um cara normal que quer se tornar um advogado, mas um dia ele se encontra em uma tempestade, raios para todo lado. Temendo ser atingido por ele jura que se Deus o salvasse dessa, ele se tornaria um padre. Num tipo falou e fez, Martinho se encontra um padre católico. Agora, como um padre, ele tem acesso à Bíblia e passa a lê-la. Ele teme aquele Deus que conheceu na tempestade e fica com uma dúvida atormentadora. Como posso me acertar com Deus? Então, ele tenta aquela forma religiosa, tentando subir a escada. Ele tenta orar por horas, jejuar, confessar tudo a um sacerdote, mas não funciona. Isso se chama santificação, ser uma boa pessoa. Basicamente é isso que toda religião fala. Seja uma boa pessoa e você será aceito por Deus. Ser aceito por Deus significa justificação. Mas como disse antes, Martinho teme a Deus. E isso é importante, porque Salmo 25,14 diz: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Foi então que Deus abre seus olhos e dá a ele, pelas Escrituras, o entendimento de que o justo viverá apenas pela fé. Isso significa que é impossível fazermos caminhos próprios para chegar até o céu, mas que Deus, no céu, deu seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer por nós, para que quem crer, ou seja, sem obras, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa que primeiro vem a justificação e depois a santificação. Na Bíblia, nós aprendemos que primeiro obtemos a graça de Deus, baseado na confissão de nossos pecados a Jesus, e então podemos, pelo Espírito de Jesus, ser transformados em bom. Isso é uma revolução para Lutero. Agora ele entendeu que o único jeito de chegar ao Pai Celestial é através de confissão de nossos pecados a Cristo e confiar em sua obra de redenção. Nesse meio tempo, a liderança católica está longe de temer o Deus vivo. Em vez disso, está usando um sistema religioso construído para o seu próprio interesse para se enriquecer. Eles explicam para os pobres que eles podem pagar dinheiro para ficar em quites com Deus. Em troca disso, eles ganham um papel chamado de indulgência. Martinho Lutero, muito interessado em ficar quite com Deus, ficou chocado, pois não conseguiu encontrar na Bíblia algo que defendesse isso. Então ele escreve 95 teses que ele quer discutir e prega o papel na porta da capela local, localizado em Wittenberg, na Alemanha. Mas, da mesma forma que foi com o mestre, assim também foi com seu servo. Cristo falou contra usar o templo para negócios, e Lutero falou contra a igreja feita em máquina de dinheiro. E os religiosos responderam unânimes: fora com ele. Porque uma vez que você mexe com o dinheiro e a influência dos religiosos, a amizade acaba rapidinho. Então, Lutero é chamado pelas autoridades religiosas para renegar e voltar atrás nas coisas que ele escreveu e pregou lá na porta. E lá, perante os cabeças da religião, ele falou uma frase que mudou a Europa e o mundo. A não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa nem nos concílios, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradizem. Sou obrigado pelas Escrituras que citei, e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. E essa é a segunda grande revolução que ele causa: pôr a Bíblia acima da religião da igreja. A equação da igreja era igreja mais Papa mais Bíblia em latim mais tradição igual a verdade. A equação de Lutero era Bíblia igual a verdade. Então, alguns dias após Lutero se recusar a renegar as teses, a igreja o declara um fora de lei e passa a caçá-lo. Para salvá-lo dos que queriam a sua vida, alguns bons amigos o sequestraram e espalharam a falsa notícia de que ele havia sido assassinado. Então ele passa as próximas 11 semanas escondido traduzindo o Novo Testamento para o alemão coloquial. E isso muda o jogo. Agora milhares de pessoas podiam ler o que Deus tinha a dizer e o caminho para o céu estava novamente aberto e sem obstáculos. E o resto é história. Porém, hoje, 500 anos depois, muitas pessoas, na verdade, quase todo mundo, é novamente ignorante quanto à palavra de Deus. Por quê? A estratégia do inimigo não mudou. Ele ainda quer que você dependa de religiosos e de suas regras ao invés de você mesmo ler a Bíblia. Mas a tática, essa sim mudou. Ao contrário de reter informação, ele te dá ela gratuitamente, em quantidade tão infinita que você não encontra mais a verdade e por fim desiste e deixa-se consumir com entretenimento.
Você poderia ler a Bíblia em apenas 2 cliques, mas você não vai, por causa do próximo jogo de futebol, o próximo capítulo de uma série, o próximo filme ou um próximo evento. E o resultado é o mesmo. Nós não lemos a Bíblia. Nós não conhecemos a Bíblia. Temos sim muitas opiniões sobre a Bíblia, mas sabemos o que ela diz? Sabemos a sua mensagem? Vamos nos encorajar para usar essa ocasião da reforma para nos desligarmos do imenso consumo de entretenimento e ler o Novo Testamento. Na pior das hipóteses, você entenderá melhor o que moldou todos os aspectos do mundo ocidental pelos últimos 500 anos. Então, estamos de volta depois de termos celebrado Jesus, louvado ao Senhor com alegria e visto aí um pouquinho da Reforma Protestante, pois no último sábado tivemos então celebração do 53º aniversário da Reforma Protestante, de quando Martinho Lutero então fixou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. E foi um dia marcante para todo o cristianismo, não é? Porque marcou de forma extraordinária a volta da igreja para as escrituras sagradas. Amém? E eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos que está em Romanos capítulo 3, versículo 21 a 26, que fala sobre a justificação pela fé, o texto ao qual levou Martinho Lutero a se converter a sério, não é? A Deus. Então, para nossa reflexão hoje, eu gostaria de ler esse texto e tirar alguns comentários. Não vou ser muito longo, vou tentar ser um pouco breve, apenas para nossa reflexão, pois já louvamos ao Senhor e já vimos um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Agora eu gostaria de, então, ler um texto e depois nós vamos refletir aqui um pouquinho. Romanos capítulo 3, versículo 21 diz: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos um tema que diz: somos justificados, não é? Um texto extraordinário ao qual o apóstolo Paulo escreveu, não é? A Epístola aos Romanos é um tratado teológico extraordinário. Paulo, o apóstolo, ele apresenta de maneira sistemática a doutrina da justificação pela fé, e hoje nós gostaríamos de ver algumas ilações e implicações que podemos tirar para nós ainda hoje desta passagem das Escrituras Sagradas. Tenho por certo que Deus quer nos abençoar, quer falar aos nossos corações, e nós precisamos entender a palavra de Deus a cada dia. Amém? A primeira coisa que nós precisamos refletir é pensar o que vem a ser justificação. O que é isto? Justificação é a aceitação judicial do cristão por Deus como não culpado, não é? Porque seus pecados não são considerados contra ele. Os crentes são considerados justos por Deus, não com base em suas boas obras, porque é isso que levou Lutero a mudar o seu ponto de vista com relação às Escrituras Sagradas, mas por causa, né, do que Cristo alcançou por eles, para eles, recebido pela fé. Amém? A justificação é uma questão de imputação. Foi imputado, atribuído. A culpa do pecador é imputada a Cristo. Nós merecíamos a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e essa foi manifesta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então isso é a justificação. O apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele fala é sobre a origem da justificação. Ele diz: mas agora, não é? Marca a mudança da antiga aliança para a nova aliança aqui. A antiga era de domínio do pecado e a nova era de salvação por intermédio do Senhor Jesus Cristo.
Ele diz: sem a lei, na lei a justiça de Deus era manifesta através do sistema sacrificial, onde um cordeiro era imolado, não é, no lugar da pessoa que era culpada. O pecado era imputado no animal do sacrifício. Nós vemos muito isto no Antigo Testamento. Pela lei, era oferecido um cordeiro para ser imolado no lugar dos pecados do povo. E agora, de uma vez por todas, manifestou Cristo, né? Ninguém pode ser justificado pela lei. Gálatas capítulo 3, versículo 24 nos fala sobre isso. Pois, de acordo com o apóstolo Paulo, a função da lei é dar conhecimento sobre o pecado. Ou seja, a lei mostra que eu sou pecador, que eu cometi pecado, e não pode nos salvar do pecado. Amém? Então, a lei somente mostra que nós somos merecedores da culpa, da punição. Mas graças a Deus que pelo Senhor Jesus Cristo foi manifesta a graça de Deus. Veja no texto que diz: se manifestou a justiça de Deus. A palavra justiça aqui significa Deus sempre age de acordo com o que é certo. E Ele próprio é o padrão final do que é certo. Ele próprio, como diz o teólogo Wayne Grudem. Amém? A justiça de Deus designa a ação de Deus. Designa a ação de Deus pela qual Ele declara justo o pecador e o livra dos poderes do mal, colocando em um relacionamento de amizade com Ele mesmo e chamando a viver uma nova vida, já no presente, especialmente, como nós vemos neste texto ao qual nós lemos. Também podemos encontrar isso em Romanos capítulo 5, nós não vamos ler, vou deixar apenas a referência aqui, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, e capítulo 8, versículo 1 a 4, não é? Romanos 2, 5 e 11 também podemos conferir sobre essa temática, sobre o Deus nos declarar justo, né, por causa daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Era uma forma característica de se referir à divisão do Antigo Testamento em duas partes, adotada pelo judaísmo no segundo templo. Não é? A lei e os profetas. Está falada do Pentateuco, não é? Os 5 primeiros livros da Bíblia, e depois os profetas, que inclui os Salmos. Enfim, não vou aqui falar muito sobre isso, porque isso vai levar mais tempo, e isso é uma reflexão, é um estudo que nós todos deveríamos fazer, pormenorizados, para entender a divisão da Bíblia. Amém? Mas aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele falando sobre como os judeus viam a Torá, o Antigo Testamento, não é? A lei e os profetas. Versículo 22, mediante a fé. A estipulação da nova aliança é a fé no Senhor Jesus Cristo, como nós vemos em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Amém? Vamos ver aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 16, para nossa reflexão, que diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, nós não somos justificados pela lei, mas mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, pois todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, como nós encontramos em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Tudo isso foi feito por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso fazer nada ou acrescentar nada à minha salvação, porque tudo o que eu precisava para ser salvo, Jesus Cristo já fez. Amém? Eu só preciso crer. E essa fé que eu tenho, como diz o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2, versículo 8, é uma dádiva de Deus. A fé é um presente que Deus nos dá para nós acreditarmos no seu Salvador. Independente de raça, cor, independente de quem nós somos, o importante é crer. Nós somos justificados pela fé e não pelas nossas obras. Não é por aquilo que fazemos. As obras são resultados da nossa justificação. É isso que o apóstolo Tiago escreve também na sua epístola, que a fé sem obras é morta, pois tem a ver com o resultado.
Se eu creio, eu faço obras. Esse é o caminho. Quando cremos em Jesus, é-nos imputado a sua justiça. Então a origem da justiça de Deus é no próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por que nós precisamos ser justificados? Por causa da nossa condição. Todo ser humano nasceu debaixo do pecado. Lembra do que o rei Davi disse? Em pecado concebeu a minha mãe. Então todos nós nascemos debaixo do pecado, como nós encontramos em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram. O pecado passou de geração a geração e chegou até nós. Nós nascemos debaixo do pecado. O pecado passou a todos os homens desde a queda de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então todos pecamos, todos nós somos pecadores. O apóstolo João, mais tarde, ele diz, não é, que aquele que não diz que não tem pecado é mentiroso. Então todos nós somos pecadores. Toda a humanidade sofreu o impacto do pecado de Adão. Amém? Destituídos estão da glória de Deus, estão afastados. Provavelmente aqui uma alusão à perda da glória divina, não é, que o primeiro casal sofreu. Adão e Eva foram expulsos do Éden, não é? Porque eles pecaram, eles foram expulsos do paraíso, mas eles tinham um relacionamento, eles contemplavam a glória de Deus, como nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Ou então, nós vemos aqui que o homem e a mulher, eles foram criados pelo próprio Deus, não é? E refletiam a glória de Deus. Eles tinham uma íntima comunhão com o próprio Deus, que foi perdida no Jardim do Éden por causa do pecado. 1 Coríntios 11:7 diz assim: porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Nós vemos aqui mais uma alusão ao homem que perdeu a glória de Deus da sua vida devido ao pecado que eles cometeram no Jardim do Éden. E isso, infelizmente, é uma necessidade, então, de nós sermos justificados, porque nós somos pecadores. Todos nós pecamos, todos nós cometemos pecados todos os dias, uns piores do que os outros, né? Há pecados que é para a morte, como diz a Bíblia, mas outros são pecados que nós cometemos corriqueiros, né? Às vezes por falhas, né, normais que cometemos, mas uma coisa é certa, que Deus nos faça lembrar das nossas falhas, dos nossos pecados, e possamos colocar diante de Deus, diante do seu altar, arrependidos, pois com certeza encontraremos a graça de Deus manifesta no seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. E de que maneira então nós somos justificados? Como? O apóstolo Paulo diz: nós fomos justificados gratuitamente, ou seja, significa como um dom, uma dádiva de Deus, sem qualquer mérito nosso. O homem não fez nada para ser salvo, o homem não fez nada para ser justificado. Nós só podemos aceitar como um dom, como nós vemos em Isaías 55, versículo 1, que diz: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e a vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Como que podemos comprar alguma coisa, como o Senhor está dizendo, sem ter nada? É dessa forma que nós devemos receber a justificação, a graça de Deus, porque é uma dádiva que Deus nos dá. Nós não precisamos fazer nada, não é por quantas degraus de escada eu tenho que subir ajoelhado, não é por quantos quilômetros eu tenho que fazer a pé, não é por promessa que tem que pagar, não é nada disso, não é isso que nos justifica, mas é aquilo que Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário, é isso que nos justifica. Então, como vemos, nós somos culpados, merecedores da ira de Deus, e não havia nada, e não há nada que pudéssemos ou possa fazer para nos justificar. Todavia Deus imputou a sua justiça julgadora em Cristo Jesus para que fôssemos declarados
justos. Amém? Então nós fomos justificados de maneira gratuita por Deus, ou seja, Ele dá nos oferecendo como uma dádiva, né? Um presente para nós. Olha, eu tornei você justo por causa do meu filho. Você merecia morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas eu estou te dando a oportunidade de você receber uma salvação extraordinária, proporcionada pelo meu filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Pela sua graça, diz o texto. Graça é a bondade de Deus para com quem merece somente a punição. Amém? Pela redenção, um outro adjetivo, não é? Algo extraordinário que nós vemos aqui, mas que não tem a ver com a redenção do pagamento do resgate. Aqui a tradução mais correta seria libertação, não é? Significa libertação, indicando livramento. Embora a palavra grega aqui possa se referir à redenção que ocorre a se pagar um preço, não é? Na tradução nossa do português como um resgate, como 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fossem resgatados da vossa fútil procedimento, vossos pais vos legaram. É mais provável que Paulo aluda aqui à libertação de Israel da escravidão no Egito, que Deus realizou com seu poder. Nós encontramos isso em Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 15 e 13, e a libertação do povo após o exílio em Isaías 43, versículo 1, 14. Então, Deus, pela sua morte e ressurreição de Jesus Cristo, realiza uma libertação de alcance universal. Então nós vemos aqui que essa redenção tem a ver com a libertação. Deus nos libertou das garras do inimigo, Deus nos libertou da prisão na qual nós vivíamos. É como o apóstolo Paulo fala em Efésios, não é? Que nós vivíamos como uma fileira de escravos, não é? Estávamos escravizados pelo Deus desse século. Mas o Senhor Jesus Cristo, pela sua graça, nos alcançou, nos trazendo uma libertação. Amém? Então, nós fomos justificados por meio da graça do Senhor Jesus Cristo. E o motivo da nossa justificação? O apóstolo Paulo diz para a propiciação. Quando Deus não pune o pecado, isso parece indicar que ele é injusto. É o que nós vivemos hoje, cada dia, não é? Parece que Deus não está fazendo nada, a menos que algum outro meio de punição do pecado possa ser visto. Esta é a razão, na verdade, porque Deus enviou Cristo para propiciação, sacrifício que suporta a ira de Deus até o fim. Dessa forma, desvia de nós a ira de Deus, favorecendo-nos. Amém? Então, foi para propiciação. A palavra propiciação aqui, ela vem do propiciatório no Antigo Testamento, que era a tampa da Arca da Aliança, onde o sacerdote respingava ali o sangue do animal sacrificado no dia da expiação. Nós encontramos isso em Levítico capítulo 16. Não é? Era um prenúncio da propiciação realizada pelo sangue sacrificial de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós encontramos em João capítulo 1, versículo 29, que diz: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo João está fazendo aqui uma alusão, né, a essa propiciação que vai derramar o sangue, o Cordeiro de Deus, no qual o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Hebreus capítulo 9, versículo 12 e 15, nós encontramos aqui então o escritor aos Hebreus dizendo: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. O sangue aspergido, derramado, o sangue
respingado do animal na tampa da propiciação do Antigo Testamento estava apontando para o respingar do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Capítulo 15, versículo 24 e 26 de Hebreus diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote a cada ano, entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Hebreus 10, eu não vou ler esse, eu vou deixar apenas como uma referência. Hebreus 10, 10, versículo 1 a 14, também encontramos referências sobre isso. E 1 Pedro 1, 18 e 19, que diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, nós já lemos isso aqui. Vamos ver o versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, o motivo da nossa justificação era a propiciação, não é, dos nossos pecados. O sacrifício que suportava a ira de Deus foi colocado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para a remissão dos nossos pecados precisava um cordeiro sem mácula. E esse cordeiro visto por João Batista foi ele que se entregou por nós. E no versículo 26 do capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo diz: para ele mesmo ser justo e justificador. Quando Cristo morreu para pagar a penalidade dos nossos pecados, ele demonstrou que Deus era verdadeiramente justo, porque puniu apropriadamente o pecado. Embora tivesse perdoado o seu povo dos seus pecados, Deus puniu severamente o pecado na pessoa do justo. Amém? Deus é justo e nos declara justo diante dele, porque Cristo em sua morte pagou plenamente o preço dos nossos pecados cometidos. Amém? Para nós concluirmos, conforme o exposto da nossa justificação, que é proveniente de Deus, Deus deu a lei. A lei declara que todos somos culpados e que merecemos a morte. Pois o salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6,23. Porém, aprove Deus em nos justificar. Justificar através da sua graça, pela redenção, através do sacrifício do Senhor Jesus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Assim nossos pecados foram perdoados e Deus manteve-se justo ao nos justificar por meio deste sacrifício. Nessa data, já passamos, na verdade, o dia 31, mas nesse tempo é um tempo oportuno para nós refletirmos sobre este sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos tornar justo. O justo que nos tornou justos diante de Deus, porque ele recebeu toda a ira de Deus. Às vezes nós pensamos: por que Deus não pune determinadas pessoas? Por que Deus não castiga? Deus não faz isso, não faz aquilo outro? Se eu fosse Deus, eu matava aquela pessoa. Como é que Deus tolera tanto isto? Sabe a resposta disso? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Até mesmo esses pecados mais terríveis, por causa de Cristo. Só que isso vai chegar ao dia do seu limite. Vai chegar o dia que Deus irá trazer julgamento a esta terra. Amém? Mas esse é um tema para outra mensagem, outra pregação, para nossa reflexão. Hoje, a oportunidade que Deus nos dá é para nós pensarmos sobre: hoje eu sou justo diante de Deus, não porque eu sou merecedor, não porque eu fiz algo de bom, não é nada disso. Porque, como diz a Bíblia, eu merecia a morte, eu merecia morrer, mas Deus está me dando a oportunidade de viver por causa de Cristo. E não é uma vida qualquer, é desfrutar da vida eterna ainda hoje.
porque a vida eterna já chegou nos dias de Cristo. E Ele mostrou isso por intermédio da sua própria vida. Que nós possamos desfrutar na presença de Deus essa tão grande justificação, porque em Cristo nós somos justificados. Você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, pense naquilo que nós falamos hoje. Você pode achar que é pecador demais para que Jesus ou Deus te perdoe. Você pode achar que não merece, mas eu quero te dizer que nenhum de nós merecíamos. Nenhum de nós merece. Mas a graça de Deus que foi derramada na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, ela ainda hoje quer alcançar a tua alma e a tua vida. E o Senhor Jesus Cristo pode transformar a tua vida ainda hoje. Você pode ser o mais vil pecador dessa terra. Pode ser o mais ímpio, o mais incrédulo. Mas ainda hoje, se tu te entregares ao Senhor Jesus Cristo, poderá ser salvo. Poderá ser liberto da tua vã maneira de viver. E Deus te dar uma nova vida. E Deus te dá uma nova oportunidade para você ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Por isso, entregue a sua vida ao Senhor. Se essa mensagem tem tocado a sua vida neste momento, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. E Ele vai trazer um novo tempo para você, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Você que está aceitando Jesus aí no seu lar. Eu não sei até onde virá o alcance dessa mensagem, mas para mim, o meu objetivo é este. É propagar a mensagem do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu acredito no poder da palavra. Eu acredito que Deus está transformando alguém, está mudando vidas, está te dando uma nova visão, está te dando uma nova ideia sobre o que é ser cristão, sobre o que é Deus, sobre o que é ser justificado, ou sobre o que é servir a Deus. Então, essa é uma oportunidade que Deus está te dando ainda hoje, antes que seja tarde demais para cada um de nós, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, eu te glorifico nessa tarde, Senhor, pelo privilégio e oportunidade que nos concede, Senhor, de celebrar o Teu nome nessa tarde, Jesus. Obrigado, Senhor, por ter vindo a este mundo e ter trazido essa tão grande salvação. Porque é por causa daquilo que Tu fizeste, Senhor, é que hoje nós somos justificados. É por causa do Teu sacrifício, da Tua libertação, Senhor. É que hoje nós somos Seus filhos, somos chamados luz deste mundo, somos chamados o sal dessa terra, somos chamados Teus filhos, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor salve aqueles que ainda agora estão se colocando na Tua presença, e estão acreditando nessa palavra, e estão se entregando a Ti, Senhor, como Seu único e suficiente Salvador. Pai Celestial, é no nome de Jesus que eu clamo nesta hora, que o Senhor venha tocar vidas, Senhor, venha mudar a nossa maneira de pensar sobre a justificação, Senhor. Não é por aquilo que nós fazemos, não é pelas promessas que fazemos, Senhor, mas é por aquilo que Tu fizeste, Senhor, na cruz do Calvário. Não há nada que nós possamos fazer para ser salvos, Senhor, porque tudo aquilo que nós precisarmos ter para ser salvos já foi garantido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Continua conosco, nos abençoando e guiando nossos passos para a glória e louvor do Teu santo e precioso nome, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, obrigado por estar conosco. Não deixe de compartilhar essa mensagem no seu Facebook, no YouTube. Dá lá seu like, se inscreva no canal lá do YouTube também, para que você possa receber novas mensagens. E não só, não é para me ajudar, não é nada disso, é para que o nosso foco é pregar o Evangelho. E com certeza mais pessoas ouvirão a palavra de Deus e serão alcançadas, serão tocadas pelo poder da palavra. E é esse o nosso objetivo. Então que Deus ricamente vos abençoe, tenha
uma continuação de uma boa semana na presença de Deus. Estaremos aqui na próxima quinta-feira para o nosso Devocional Live, e no próximo sábado estaremos aqui juntamente, novamente, não é, para cultuar ao nosso Deus, sabendo que entrou um novo tempo de lockdown aqui no Reino Unido de novo. Orem por nós, que nós possamos buscar a Deus nos nossos lares a cada dia e celebrar Jesus, que isso é o mais importante para a glória de Deus. Então, que Deus ricamente vos abençoe, no nome de Jesus. Esse é o nosso desejo para a glória de Deus. Amém.